Olá, nós vamos apresentar o trabalho da disciplina de Sistemas de Tempo Real correspondente à atividade medidor de tempo de reação, que corresponde a um joguinho que vai medir o tempo de reação do usuário ao aparecer, no nosso caso, um quadrado de uma cor específica. Então, o intuito é medir o tempo, a diferença de tempo entre o tempo em que o botão começa a aparecer e o tempo que o usuário clica nele. Então, o tempo de reação corresponde a essa diferença de tempo. E para isso, a gente utilizou JavaScript, a linguagem JavaScript, e fizemos uma página web com HTML e CSS. Nesse quadrado vão aparecer os botões. Nesse retângulo da direita vai aparecer a cor correspondente, a cor de referência na qual o usuário vai ter que marcar quando aparecer. E quando eu finalizar a partida, vai aparecer aí abaixo a quantidade de acertos, ou seja, quantas vezes ele clicou na cor certa e dentro do tempo, e vai aparecer também o total de cores que apareceu, em relação também à quantidade de vezes que ele não clicou na cor certa, ou então não clicou. E também o tempo de reação de cada acerto que ele teve. E o tempo vai ser dado em milissegundos. E agora nós vamos apresentar um pouco o código. Bom, com relação ao código, nós utilizamos a biblioteca jQuery junto com JavaScript para implementar toda a lógica necessária para o jogo. Assim, nós criamos uma função principal chamada sendBotões, que é responsável basicamente por executar toda a partida, e também criamos algumas funções auxiliares que foram importantes para serem utilizadas na função principal. Agora eu vou explicar um pouco sobre essas funções auxiliares. A função sleep ela foi criada com o objetivo de gerar um delay de tempo que vai representar justamente o tempo que os botões passarão em tela. Já a função getRandomIntInclusive é responsável por gerar um número aleatório em um certo intervalo de valores, e ela é utilizada justamente para escolher aleatoriamente botões que irão aparecer na tela para o usuário clicar. Depois, são definidas as variáveis que representam as cores que iremos utilizar. Nesse caso, escolhemos as cores azul, vermelho, amarelo e verde. Assim, a função cores ela é responsável justamente por gerar uma cor aleatória dentre estas que foram escolhidas para serem utilizadas no nosso jogo. O método de resetar é responsável por zerar todos os valores de uma partida e preparar o jogo para iniciar uma partida nova. Assim, as variáveis que recebem a quantidade de acertos e o total esperado recebem novamente zero, e todos os botões recebem a nossa cor padrão, que é uma cor cinza, justamente para que eles possam ser preenchidos com as cores que escolhemos quando a partida iniciar novamente. Já a função mostrar resultado é responsável por exibir o resultado naquela lateral direita do jogo. Então, é exibida uma mensagem com a quantidade de acertos, outra mensagem com a quantidade esperada de acertos, quantas vezes o usuário clicou errado e o tempo que ele levou para realizar o clique em cada acerto que teve. Depois, são apenas configurados os botões de iniciar e de resetar. O botão iniciar chama a função acende-botões quando clicado, e o botão de resetar chama a função de resetar quando for clicado. Bom, a nossa função acende botões é a função principal do nosso projeto. Ela define basicamente como é que vai ocorrer todo o funcionamento do jogo, bem como o aparecer dos botões e computar a interação do usuário com o jogo em si. Ao iniciar, nós temos algumas variáveis auxiliares da função, em que elas definem o seguinte: a quantidade de tempo de delay que vai ser emitido na transição de uma posição e cor de botão para outra, a quantidade de acertos do usuário, o total esperado de acertos, que seria a quantidade máxima que aquela cor apareceu durante o jogo, a cor de referência, que seria a cor que o usuário deveria clicar ao aparecer no botão, o início e o fim do tempo do processo de interação do usuário com aquele botão, e um array que identifica os tempos de reação que o usuário teve até clicar no botão que era correspondente à cor de referência. Basicamente, nesse laço for, é possível identificar o que seria toda a lógica presente dentro do jogo, em que a gente teria inicialmente a geração de uma posição randômica, que identifica qual seria o quadrado naquela tabela de botões que nós iríamos selecionar para pintar, e também para que o usuário fosse clicar. Logo aqui eu tenho o disparo do tempo de interação do usuário.
E em seguida, nós temos um evento aqui para identificar se o usuário clicou ou não naquele botão. Se for realizado o clique, é checado se a cor que está presente no botão naquele momento é igual à cor de referência do quadrado. Caso isso seja correspondente, nós fazemos um incremento na variável de acerto e finalizamos o tempo de interação do usuário. Nesse meio tempo, nós temos aqui a função sleep, apresentada anteriormente, no processo assíncrono de ocorrência. E ao final desse processo, nós temos o reinício do laço, né? É possível observar que o total esperado ele é incrementado a cada vez que nós temos essa ocorrência de comparação da cor que está presente no botão naquele momento e a cor de referência presente no jogo. Assim como também a quantidade de vezes que vão aparecendo os botões vai diminuindo o tempo de sleeping. Com isso, depois em que o for ele executa cerca de 30 vezes, nós fazemos a amostragem dos resultados. Agora iremos fazer a demonstração da execução do jogo, em que podemos verificar o que foi explicado.